Olá, ouvintes, bem-vindo ao mais um episódio do Pod Manta. A gente está com duas estrelas, duas figuras artísticas para falar sobre o caso P. Diddy, né? A gente sabe que ele foi um ícone do hip hop dos anos 2000, foi um artista bastante cultural e musical da época e continua influenciando até os dias de hoje, né? Que a gente sabe que estourou essa bomba dele, acusações bastante graves de artistas e de pessoas relacionadas à vida do cotidiano dele. Queria estar apresentando para vocês os nossos dois estudiosos, nossos dois psicólogos também, formados em psicologia audiovisual e psicologia no meio da cultura hollywoodiana, né? Queria estar apresentando aqui o seu Bandeira. Bom dia, seu Bandeira. Bom dia, senhor Macedo. Bom dia, colega Espada. Primeiramente, queria agradecer seu convite para estar aqui hoje com essas duas grandes figuras do jornalismo brasileiro. E hoje vamos estar comentando um pouco sobre um escândalo aí que culminou aí em Hollywood, né, isso, nesses últimos anos. E a gente vai falar um pouco sobre o grande P. Diddy, né, mais conhecido como Sean Combs, né, nome registrado dele. E a gente vai falar um pouco das consequências que ele teve aí na cultura, né? As consequências dos grandes impactos dele. Vamos estar comentando hoje aqui com informações exclusivas do Pod Manta. É isso, Manta? É isso. Também queria estar apresentando aqui o senhor Espada, né? Muito obrigado pela sua presença. Agradeço. Fico lisonjeado com a sua presença aqui no nosso podcast. Bom dia, Bandeira. Bom dia ao senhor Macedo. Eu que agradeço por estar aqui, né? Obrigado aí, pessoal do Pod Manta. É um privilégio, bastante vir aqui. Era o meu sonho, né? Desde criança. Sim, muito obrigado. Exatamente isso aí, Bandeira. As acusações foram muito além do que esperávamos, envolvendo abusos que terão acontecido ao longo de décadas e ninguém percebeu. Sim. A gente vai estar falando um pouco aqui, contextualizando também um pouco sobre a trajetória do P. Diddy. A gente sabe que ele é uma figura pública, né? E eu queria que o senhor estivesse falando um pouco sobre a trajetória do P. Diddy, seu Espada. Como o Bandeira disse, o Sean Combs, o nome verdadeiro dele, mais conhecido como P. Diddy, Puff Daddy, que é o nome artístico. É um empresário rapper que dominou a indústria de muitos anos, dos anos 90, 2000 por aí. Ele lançou muitos sucessos como You Be Missing, Sim. e fundou a Bad Boy, Bad Boy Records, né? sim, Bad Boy Records, e uma das gravadoras mais influentes do hip hop. Também destacou como produtor artista do The Notorious Big. e Mary isso. Big, né? Sim. A gente sabe que ele foi um grande produtor artístico, né? A gente sabe que grandes influências do mundo do hip hop dos anos 2000 foram agenciadas por ele, né? A gente pode estar citando também o Notorious Big, como o senhor Espada citou aqui agora, e também a Marilyn Big, também, que foi agenciada por ele na época, né? Bandeira, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse contexto que a gente deu, sobre essa trajetória e esses agenciados pelo P. Diddy, né? Pois é, além desse contexto que vocês citaram, ele sempre se apresentou como um magnata de música e de muito sucesso. Inclusive, ele tinha programas de TV, marca de moda, né? E até marca de bebidas alcoólicas mesmo. E ele se destacou como um grande produtor aí, né? E era visto com vários modelos jovens que ele era empreendedor delas na época, né? Que agenciava elas. E ele era conhecido por isso, por pegar as pessoas underground, né? Se assim que posso dizer. E eles levavam elas pro topo, né? Senhor Macedo. Mas isso todos nós sabemos agora que não foi por acaso, tá? Teve um motivo obscuro, inclusive, por trás de tudo isso, né? E foi exatamente essa imagem dele que começou a desmoronar, né? Essa imagem dele de super empresário negro, artista que influencia, né, as pessoas da época que tinham pele mais escura, procurar empreender como ele ser uma pessoa mais de espelho, né, para esses jovens
do underground, como o senhor Bandeira tinha falado, né? As acusações e os impactos da indústria dele foi muito grande, né? A gente pode estar vendo aqui que a gente sabe que ele cometeu atos bastante inapropriados, né? A gente sabe que aconteceu, que veio ocorrido. E eu queria que o senhor Bandeira falasse um pouco sobre acontecimentos do Pidi. Pois senhor Macedo, as investigações mostram que Diri está envolvido em uma série de crimes, incluindo agressão física e psicológica contra ex-parceiras e ex-funcionários. E também há relatos de que ele comandava festas privadas onde as mulheres eram drogadas e abusadas, para você ver o absurdo, né? E além disso, algumas vítimas também alegam que ele forçava a cometerem atos sexuais com eles sob ameaça de violência, né? Então se pode ver que ele pedia isso em troca e ele ameaçava, né? Ameaçava você e sua família. E isso é uma coisa que mexe bastante com a saúde psicológica, né, seu Macedo? Sim. A gente sabe que esses favores que ele pedia, né, era para conseguir agenciar, conseguir levar ao topo essas grandes celebridades, que a gente pode estar citando também o caso do Justin Bieber, né? Justin Bieber foi um caso que ficou muito bem famoso chocante. por trás disso, porque foi uma coisa assim que chocou o mundo. Ninguém nem imaginava isso. E também pelo silêncio de Justin Bieber que ele teve. E você vê que ele é um rapaz que tem muita fama, né? Isso, mas ele teve medo por conta de quê? Exatamente das ameaças que sofria por pedirem, né? Abusos psicológicos, né, senhor Abuso Bandeira? psicológico. Eu queria também estar pedindo um pouco da fala do senhor Espada, acredito que ele tem muito para contribuir. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas vítimas e essas acusações que o Pijiri teve, né? E não para por aí. Recentemente, mais de 120 mil vítimas surgiram, incluindo menores de idade, que como podemos ver na imagem que vamos mostrar agora, ele abusava de crianças, ele era um pedófilo, e pessoas maiores de idade. Há relatos que o Pediri explorava mulheres, promovida a tráfico sexual e usava sua influência para selecionar testemunhas. Sim. A gente sabe que essas acusações são extremamente graves, né? A gente sabe que pedofilia é um crime extremamente grave, Sim, sim. com risco de morte, né, nos Estados Unidos. A gente sabe que o Pijiri, né, até mesmo a lei da América não é influenciável sobre ele, né? Sim. Mas a gente sabe que as acusações dele foram bastante sérias, né? Além da indústria do hip hop estar acusando ele, a gente sabe que pessoas do cotidiano da vida dele denunciou ele, né? A gente sabe também que o impacto foi bastante devastador, né, senhor Espada? Eu queria que o senhor falasse um pouco que teve sobre isso. A gente sabe que o caso Pediri foi bastante maculado, né? A gente sabe que foi uma influência na época bastante respeitosa. Se você quer falar, pode falar. Sim. Exatamente, para você ver como foi uma coisa assim, que afetou tanto a vida, tanto profissional, que teve consequências absurdas, né? Inclusive, muitas marcas romperam laços com ele. Além disso, várias celebridades também que eram próximas dele têm evitado falar sobre o caso, e isso vem trazendo muita intrigância, né? Porque a gente não sabe assim, se também foram vítimas dele, ou se é só porque elas preferem não falar. E a justiça negou até a fiança dele, né? Porque ele está sendo mantido em cárcere, né? E ele está preso até o julgamento dele, marcado para maio desse ano, inclusive, tá? Sim, bastante. Eu não sabia dessa informação do julgamento dele, foi bastante contribuinte pro podcast, né? O pessoal que tá assistindo. Senhor Espada, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre esse impacto devastador que a indústria teve com essa ausência do pedido. Sim, realmente o impacto foi devastador. A indústria musical já sofreu muitos escândalos antes, mas este é um dos maiores desde o carro de R. Kelly. Sim, esse caso do R. Kelly foi bastante bem maculado na época, né? A gente sabe que foi um meio bem difícil. Foi bem difícil
para a indústria aceitar esse negócio do Pediri, né? Esse meio que aconteceu com ele. Eu queria que o seu Bandeira estivesse falando um pouco sobre a violência psicológica, né? Dos relacionamentos do Pediri. A gente sabe que ele tinha uma namorada na época, né? Sim, E ela relatou exatamente. várias denúncias, né? Sobre Não só uma, senhor Macedo, como várias ex-namoradas que ele já teve também, denunciaram ele por abuso físico e também emocional, né? Que querendo ou não afeta muito a vida cotidiana do ser humano, né? Porque a chave para ter uma vida saudável é ter a saúde mental tudo certinho em dia, né? E também há relatos de que Pediri controlava a vida dessas mulheres, senhor Macedo. E monitorava ligações, ameaçava as famílias, inclusive, algo muito grave, né? muito grave. E em alguns casos ele também agredia brutalmente as mulheres, né? Que não faziam o que ele queria ou que as mulheres falassem para as outras pessoas o que estava acontecendo ali nesse relacionamento muito abusivo, né, seu Macedo? Sim. A gente sabe que foi bem agravante, né? Esse lado obscuro do Pediri de ameaçar as famílias e ameaçar as pessoas com quem ele convivia, né? Caso essas pessoas não fizessem favores pra ele, a gente sabe que o Pediri era um cara bem, bem. Acho que posso dizer que ele era um ninfomaníaco, né? Meus caras telespectadores. Aqui a produção disponibilizou também uma coquinha aqui pra vocês, uma água, se vocês quiserem estar degustando também. Eu agradeço. Depois dessa pausa, a gente queria também estar falando um pouco sobre a violência não tanto psicológica, mas também física, né? A gente sabe que Pediri foi um dos maiores da indústria musical. A gente queria que o senhor Espada estivesse falando um pouco dos casos chocantes da ex-funcionária do Pediri, que a gente sabe que soltaram essa bomba dessa ex-funcionária dele. Senhor Espada, por favor. Sim, sim. Um dos casos mais chocantes é esse da ex-funcionária, que alegou que o Pediri organizava encontros em hotéis onde mulheres eram obrigadas a consumir drogas e participar de atos sexuais. Algumas vítimas alegam que ele manipulava emocionalmente suas parceiras, isolando-as e fazendo sentir que não tinham saída. Sim, a gente vê, né, que esse caso foi bastante comovente. A gente sabe que essa funcionária denunciou, né, Pediri, dizendo que a gente vai estar até soltando depois algumas imagens na tela sobre esses ocorridos, né? Mas claro que a gente vai tampar para preservar a identidade das vítimas, né? Mas a gente sabe que Pediri fazia isso, né, com as suas vítimas, abusava psicologicamente, torturava, usava os meios alucinógenos, né, para estar drogando essas vítimas e estar usufruindo como um momento de prazer, né, para ele. A gente queria também falar um pouco sobre essa violência psicológica, que era tão intensa quanto a violência física, né, de estar drogando, de estar molestando, de estar abusando fisicamente, sexualmente dessas vítimas. A gente sabe que a violência também, a violência psicológica que ele fazia também era bastante intensa, né? A gente queria que o senhor Bandeira também estivesse comentando um pouco sobre isso. Pois é, senhor Macedo, é muito importante esse ponto que você falou sobre a violência psicológica, assim, porque às vezes, muitas das vezes, a violência psicológica é até pior do que a própria violência física, né? Porque, assim, uma pessoa viver com o psicológico abalado, né, como as vítimas, né, as vítimas sofreram, é uma coisa que afeta muito, assim, a nossa vida e, querendo ou não, também afeta a vida das pessoas em nossa volta, né? Porque as pessoas ficam preocupadas, não sabem o que está acontecendo ali e você também não pode comentar sobre, porque era isso que acontecia com as vítimas de Pediri. Elas não poderiam comentar sobre, porque se comentassem, ele mandava fazer uma coisa muito horrível com a pessoa mesma ou com a própria família, né? E com tantas provas e testemunhas, a condenação de Pediri parece até provável, né? Muito provável, inclusive. Mas o caso também levanta questões sobre como a indústria protege abusadores de silenciar vítimas. E assim, é uma coisa que é horrorosa e recentemente saiu até uma notícia aí dizendo que o próprio advogado de Pediri pediu demissão, porque são muitas acusações, são muitas acusações. Quase impossível. E é quase impossível retirar tudo. E não para de chegar novas testemunhas, né? E é uma coisa, assim, impossível. E é
provável, bastante 100% chocante. provável que ele não vai se safar dessa condenação. Sim, a gente sabe que a indústria do hip hop, né, do rap, tem bastante influência, né, nesse meio artístico, cultural. A gente sabe que eles manipulam as suas vítimas. E esse governo, acredito que é uma crítica para o governo, né? Acredito melhorar esse aspecto de que as vítimas sofrem bastante com esse silenciamento, né? Porque, tipo, o pedir ameaçava psicologicamente e fisicamente. Então, ele tratava com as vítimas ameaçando seus familiares. Posso dar um exemplo também do Justin Bieber, como o seu Bandeira já tinha falado, né, que ele sofreu esse abuso psicológico, né, que Pedire ameaçava a família, ameaçava a carreira dele. Pensa, você precisa daquilo para sobreviver, você É a coisa que cresceu. coloca o pão na sua mesa todo dia, né? Com certeza. Você É e a coisa sua que vai família. colocar o pão para você. E baita pão, né? Que eu vou dizer que era muito dinheiro. A gente sabe, né, que foi uma ameaça bastante grande. Ele ameaçava a família, ameaçava esse emprego do Justin Bieber. E em troca, a gente sabe que ele era abusado psicologicamente e sexualmente, meus amigos. Obrigado vocês, ouvintes do Pod Manta. Obrigado vocês, convidados. Agradeço o senhor Bandeira, agradeço o senhor Espada. Foi um prazer estar aqui conosco, tá? Senhor Macedo, senhor Espada. E fico muito feliz de estar aqui com vocês, como eu já disse no início. E eu quero que vocês pensem em uma coisa, vocês de casa. Se você vê que algum amigo seu está passando por algum momento difícil, ajude ele, tá? Ajude ele, porque assim, muitas das vezes você não sabe o que está acontecendo com o seu amigo. Pode estar acontecendo uma coisa horrível e você nem percebe às vezes, inclusive. Mas sempre converse com seus amigos, com a sua família, tá? E se você estiver passando por um momento desse, nunca fique em silêncio, porque assim, tem muita gente do seu lado e elas vão te apoiar, tá? E esse é meu recado para vocês de casa, tá? Obrigado, seu por Espada, favor. pela sua presença. Agradeço pela sua excelência de estar conosco aqui no nosso Pod Manta. Obrigado pelo convite, senhor Macedo. Muito obrigado, senhor Bandeira. Obrigado, pessoal do Pod Manta. Vou dizer novamente, era um sonho estar aqui, é um sonho realizado. E, pessoal de casa, se você quiser acompanhar mais sobre esse caso do PJ, pode assistir o documentário dele, que está disponível na Prime Video, ok? Na HBO também, né? Sim, A gente sim. pode estar disponibilizando um linkzinho aqui para vocês depois, né? E agradeço, fiquem atentos ao próximo episódio do Pod Manta. Obrigado, meus amigos.